Olá, pessoal! Estamos de novo aqui reunidos no nosso Estúdio Hall, na Rua da Ladeira, aqui na sede do Sind Bancários, com o nosso Do Lado de Cá. Professor Juremir já voltou também das suas férias e vamos bater um papo hoje com o mestre aqui sobre um assunto que todo mundo gosta. É ou não é, Juremir? Tudo bem? Como é que estava o Nordeste? O Nordeste estava bom, como sempre. Alagoas é um paraíso, né? E é ótimo recomeçar aqui com o Cláudio Brito, o homem que entende tudo de rádio, de carnaval, de direito, polivalente. Polivalente. Lembra do tempo do polivalente, né? Sim, sim. Da escola. O Abílio dizia, ó, esse cara que vem, onde é que tu joga? Joga em todas. Quem joga em todas, não joga em nenhuma. Era até do velho Abílio no Inter. Mas sabe que o Juremir foi muito bem recebido por Porto Alegre no seu retorno, né? Uhum. Ele chegou na madrugada de terça para quarta, quando tinha temporal, sem luz na sua residência. Não consegui nem entrar em casa, fui dormir no hotel. O hotel não me deu nenhum desconto, embora não tivesse luz do quarto. Olha só. R$400 da diária, R$400. sem nenhum desconto, Cláudio. Sem nenhum Vê o desconto. que é o plano jurídico adequado. O hotel deveria dar o desconto e depois cobrar da fornecedora. Pois é. Eles cobraram de mim que era mais rápido, eu Que queria é o que dormir. as pessoas precisam fazer. E o Fórum de Defesa do Consumidor no Rio Grande do Sul, Dr. Cláudio Pires Ferreira, presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor. São entidades da sociedade. Não é governo nenhum, não é secretaria nenhuma. Não é Ministério Público? Não. Pessoal do direito, é claro, tem promotores, mas não é uma instituição do Ministério Público. E o doutor Cláudio Pires Ferreira ingressou com uma ação civil pública contra a CE Equatorial para buscar todos esses ressarcimentos, inclusive o mal-estar, inclusive o dissabor de ficar sem luz uma porção de tempo, quando vem a composição das tarifas, vem essas justificativas. A tarifa tem tal justificativa porque o serviço fica 24 horas à disposição, etc, manutenção. Tudo que estão negando agora, tu pagas na tarifa. Eu notei o seguinte, Cláudio Brito, quando tem sol e não tem problema de energia, a empresa se chama, em certa parte da mídia, Equatorial. E quando chove e falta luz, é CE. Muito bem. E este é um drama que nós temos no caso concreto. O governo está louco para resolver esse impasse sem receber a CE de volta, né? É porque a CE era um rombo nas contas públicas. E a CE pode voltar? Pode voltar. Pode haver, sim, a desconstituição do negócio jurídico realizado de desfazimento da CE pelo Estado. Doutor Eduardo Leite, está aqui a chave. A CE é sua de novo. Mas a Equatorial devolveria? Pois esses dramas todos nós temos que Mas perguntar. eles estão ganhando muito dinheiro. Tem até uma Sempre CPI que será instalada na Assembleia. Sem entregar, como se diz agora, sem entregar o E serviço. há uma grande interrogação também no horizonte. Vem cá, e a RGE, ninguém vai mexer com ela? Só se ouve CE Equatorial, a RGE, que é concorrente, que é uma empresa... Na Assembleia foi pedido Uma CPI. para a Equatorial e agora foi incluído também a RGE. Então Muito a bem. CPI é para os dois. Essa CPI quem está pedindo é o Miguel Rosseto, né? Sim, eu exatamente. acho que Miguel sim, Rosseto. Acabei de ouvi-lo, inclusive. Isso. Miguel Rosseto. é um dos que é ele que está pedindo, mas ele até fala que não seria necessariamente para se tirar a concessão pública. A questão agora está sendo prestado aquilo que foi acordado, o serviço está sendo prestado ou não está sendo? É isso que está sendo investigado. Certo? E todas as consequências que venham daí. As pessoas, mas quais são as consequências? Te imagina nos teus negócios privados causando esses mesmos dissabores para terceiros. Quanto tu vai ter que pagar? Sim, eu recebi agora mesmo a informação de que tem um senhor que tem um mercadinho em Santa Teresa, ele continua sem energia. Hoje, segunda-feira. Perdendo o estoque. Perdendo o estoque. Nesse momento em que nós estamos gravando o programa, ele ainda não tem energia. Ele já perdeu tudo que ele tinha em freezer. O mercado, Santa Teresa. O meu sobrinho também, meu afilhado, Lucas Gross, que até vem aqui daqui a pouco, é advogado, vem pegar uma procuração aqui comigo, né? Tem rolo meu, é ele que abraça. Né? E ele está sem luz, até agora de manhã, falei agora há pouco, estão sem luz. Vai completar uma semana para algumas pessoas. É. Para muitas pessoas. Cláudio Brito, a gente está gravando na segunda e
Na segunda, aniversário de Leonel Brizola, né? No dia de hoje, então. Leonel de Moura Brizola, carazinhense. Tudo que é obra, o Maracanã já foi... Cada evento tem que fazer uma reforma no Maracanã. Tá? Tudo que é lugar tu vai fazer tem que ter uma reforma. Vem cá, aquele sambódromo o cara fez lá no quê? No final dos anos 80, né, Brito? Não, no começo. Começo dos anos 90. Dos anos 80. Começo dos anos 80. Em 83, Leonel de Moura Brizola, então governador, essa é uma foto histórica. O Brizola e o Darcy Ribeiro sentados nas arquibancadas ainda em construção, fazendo vistoria da obra. E a história fantástica, que no dia do aniversário do Brizola tem que ser recordada. O Brizola, lá por meados e encaminhamento do fim de 83, ia terminar o governo. Ele pergunta ao Darcy Ribeiro, seu secretário, era secretário de Cultura e tinha mais uma função. Não sei se não era vice-governador. Era o braço direito, não era da educação. Não era da educação. Era vice-governador, exatamente. O Brizola diz assim, Tchê, está terminando o governo, o que nós vamos deixar aí? Getúlio deixou o Maracanã, não sei o quê, o Cristo Redentor, eu vou deixar o quê? E o Darcy Ribeiro respondeu, um sambódromo. Um sambódromo. E aí o Brizola, sambódromo? O que é isso? E aí o Darcy Ribeiro explicou. Agora vem as genialidades. Qual seria o ato de qualquer governador? Nomeie uma comissão, vamos fazer um comitê, vamos preparar tudo isso? Não. O Brizola simplesmente ouve aquilo do Darcy Ribeiro, vira para Pitágoras Castilho Miller. Pitágoras Castilho Miller, um jovem de Carazinho, os familiares, amigos da família do Brizola. O Pitágoras, o Pita, que assim eu sempre o tratei, Papai do Céu já levou, mas o Pitágoras tinha o seguinte cargo. Ele era do Brizola, pronto. Os pais do Pitágoras, numa ida do Brizola a Carazinho, leva o guri contigo. E era isso, e era a pessoa da mais estreita confiança do Brizola. O Brizola vira para o Pitágoras e diz assim, ao ouvir aquela sugestão do Darcy, liga pro Niemeyer. Tudo estava elaborado na cabeça dele, né? Pronto. Liga pro Niemeyer. Niemeyer. E aí vem o Niemeyer para fazer o projeto. O Niemeyer começa a rabiscar, como nós estamos aqui na mesa, e o Niemeyer começa... Até nunca esqueço desta narrativa que eu ouvi. Cartolina, um rolo de cartolina aberto sobre a mesa e pincéis atômicos. E foram sendo rabiscados os traços que hoje estão lá transformados no sambódromo. Quando aquilo está quase pronto, o Brizola pergunta, e aí, arquiteto? E onde é que vai ser isso? E aí o Darcy Ribeiro dá uma mancada. O Darcy Ribeiro diz assim, lá na Zona Oeste. Nós estamos expandindo o Rio. Zona Oeste é Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. O Rock in Rio hoje, isso aí. De longe pra caramba. Grandes Bandeirantes, Barra, é pra lá. Vamos fazer o seguinte, vamos expandir o Rio para lá, já imaginou levar o carnaval para lá? E o Brizola está ouvindo aquilo, quando olha e vê o Niemeyer enrolando a cartolina e guardando os pincéis atômicos. E o Brizola, o que houve, arquiteto? Não, tudo bem, eu faço, comando a obra, vou comprar o material, mas onde tem que ser. Não nisso aí que o Darcy está dizendo. Como assim, arquiteto? Onde é que tem que ser? Ele chamava o Niemeyer de arquiteto. Isso, Não, arquiteto, como é que é? E aí o arquiteto respondeu, ali onde é. Como ali onde é? Ali onde está a Marquesa de Sapucaí, encontrando com a presidente Vargas, e a tia Ciata recolhe e vive com as suas irmãs baianas quituteiras. Me conta essa história. Bom, ali era um reduto de baianas que tinham migrado para o Rio de Janeiro e sobreviviam fazendo quitutes, atravessando a avenida e indo na Central do Brasil vender na boca do trem. E ali elas, nas noites de amor, acolhiam Nelson Cavaquinho, o Cartola e outros que a polícia perseguia. A polícia perseguia esses boêmios com violão no ombro, o que é isso? E negro ainda, né? Exatamente. Mas ali foi se estabelecer. Ali hoje é o setor 1, onde a escola chega, concentra e vai arrancar. A primeira arquibancada, a mais alta,
Ali é o setor 1. A famosa era carioca da Gema, nascido no Rio. Né? A famosa fotografia do Darcy com o Brizola, que eu usei no começo aqui, é tirada naquelas arquibancadas, já então erguidas, e os dois olhando a avenida. E aí dizendo, vai vir ali. Por isso que a concentração no Balança, a concentração na Central, o lado A e o lado B da avenida, as escolas chegam, concentram lá e ingressam na Sapucaí. E aí vem o lance final, aliás, o lance final, que é de mestre do Brizola. Está lá até hoje, no setor 1, frente a esse reduto da Tia Seata e das demais baianas acolhedoras dos grandes sambistas. Pois bem, ali existe uma escola de primeiro grau, uma escola de ensino fundamental, Dona Seata, uma negra analfabeta que é nome de colégio. Que coisa linda. Essa escola está lá até hoje, Brito? Está lá, está lá. Nos anos 80, ele é um Brizola governador lá, era durante o ano, né? Era escola. Né? Era escola. Agora, Brito, que chama a atenção, nunca ficou, porque claro, tem que ter reformas, tem que estar fazendo manutenção, mas nunca ficou pequeno aquilo para a realidade. Nós estamos falando de um projeto lá dos anos 80 e 2023 nunca ficou pequeno, ele era do tamanho adequado. Ou seja, o mundo do carnaval sabe do que tem e se mantém no tamanho adequado. Esta é a razão. Ninguém vai fazer uma escola com 10 mil componentes, nem a Mangueira, que chega a botar 3, quase 5. Te apresentar na Freeway ali, né? Vai de Porto Alegre Osório. Brito, conta para nós o seguinte, quando é que começou o teu envolvimento com o carnaval? Levando em consideração o seguinte, tu és um jornalista, um promotor aposentado, um homem branco. É de infância. Meus padrinhos de batismo, os que me levaram a pia batismal, o Nego Mada e a Nega Olinda. Olha só. A história é a seguinte, eu sou filho da outra. Eu sou o filho da Dona Clara, que aos 17 anos meu pai seduziu. Certo. E ele era um homem casado. Tinha família, tinha tudo. E ainda mais, e era comissário de polícia, agora também. E aí o que aconteceu? Onde é que ele vai tocar a vida? Na casa de um casal de negros amigos dele. Ele, um Nego Mada, pintor de parede, e a Nega Olinda, uma querida costureira. Olha aqui, eu vou trazer a Clarinha para cá. E vocês... E dali eu saí. Eu nasci por parteira, não nasci em hospital. E fui Tua mãe tinha 17 anos quando... 17. Meu pai tinha 33. Tá? E o meu pai... Tem umas coisas interessantes. Meu pai faleceu em 19. A minha mãe faleceu em 19. Meu pai faleceu bem antes. Minha mãe faleceu em 19. Aos 80 anos... Ela era de 30. 89 anos, né? Quase 90. E ela faleceu, Clara Darcila da Silveira. O meu pai nunca casou. Mas a história se manteve a vida inteira. O meu pai se separou da família dele inicial. Se ficou com ela, com a tua mãe? Ficou com a minha mãe. Ele compensou as culpas. Eu tenho culpa de ter desvirtuado a Clara, ela vai ficar comigo protegida o resto da vida. E a Cissa, que era a primeira, não teve culpa de nada, coitadinha. Não vou me separar, vou manter o nome e tudo mais. E assim foi. Por estas e outras, até tem uma coisa curiosa. Eu fui parar no Areal da Baronesa, onde morava esta família. Eu tenho uma irmã, a Neuza, mais velha que eu, filha do primeiro casamento do meu pai. Eu fui ali, teve um período, olha como é a vida, teve um período que meu pai e minha mãe se separaram. Ele perdeu a namorada. E aí o que ele faz? Coisas que os homens fazem, né? Voltou para casa. Exatamente, fez a malinha e voltou com um filho debaixo do braço. Nos termos de hoje, teu pai tinha um trisal. E aí voltou com um filho debaixo do braço. Sim, levou o filho, claro. Para o Areal da Baronesa. Para conviver com Comanches, Tapuias, Guaianazes. Minha mãe morava lá. Mãe criada no Areal. Olha aí. Giba, fez um samba lindo, né? No Areal tinha samba todo dia, um samba bonito do Giba, que vai estar sendo homenageado pela Praiana esse ano, Exatamente, né? O rei do Supapo, grande. O Vini é um dos compositores dessa música, não é? Sim. Ele, sim, eu tava olhando. Eu tava olhando, o Vini é o filho dele, que é compositor e sabe tanto samba. Também tá realmente na família. Vinícius Brito. Com certeza. Passando de geração em geração. Não, ele foi além, eu não componho coisa alguma. Tem vários sambas que é dele, do Vinícius. Sim. Vários sambas. Neste carnaval tem mais de um.
Eu vi que o do Giba ele está envolvido. Sim. O Giba foi meu parceiro de tantos anos, né? E ele, aí que está, ele teve a felicidade de conviver com a minha mãe, que sempre foi carnavalesca, né? Tem mais essa, né? Portelense, minha mãe. E veja só, e o Vinícius, que é Imperadores, e que lá no Rio... Puxou o pai, porque tu é Imperadores também. Sim, claro. Mas ele é Mangueira. Mas tem até justificada razão. Ele desfilou na Mangueira no ventre da mãe. A Geórgia, minha nora, desfilou grávida na Mangueira. E tem uma história bonita do Elmo, que foi presidente da Mangueira, hoje é vice-presidente da Liga, e com quem eu me relaciono há muito tempo. E certa feita, num evento na Estação Primeira de Mangueira, eu, quando comecei a minha modesta palestra, disse: gente amiga, estou aqui no Morro de Mangueira, neste lugar sagrado, e quero dizer a vocês que o meu sentimento sobre a Estação Primeira de Mangueira é de que ela não é uma escola de samba, não é uma entidade carnavalesca, ela é outra dimensão, ela é outra coisa. A Mangueira é diferente. E o Elmo gostou disso aí. Uma década depois, na Marquês de Sapucaí, dirigindo o desfile e tudo, passa a minha nora, barrigudinha com Vinícius lá dentro, e ele vem com ela até onde eu estou ali e disse: Brito, só para mostrar para ti que a Mangueira é diferente. Olha só. Beleza de história, quero dizer, é algo que vem de família. Sim, com certeza. Especialmente da tua mãe e dos amigos da tua mãe e do teu pai? O meu pai teve essa ligação com o Areal da Baronesa, com várias agremiações. Imagina naqueles tempos... Que tempos? Nós estamos falando de que década aí? Eu nasci em 48. Aliás, eu tenho... realmente são algumas histórias boas de contar. Pode olhar aí. Dia, mês e ano da fundação da Beija-Flor de Nilópolis. 25 de dezembro de 1948. Meu nascimento. No Natal de 48. 25 de dezembro de 48. Os caras são doidos. Como é que num dia de Natal se funda uma escola de samba? A história em Nilópolis foi essa. Havia um grupo de Nilópolis. O Brito é do 25 de dezembro, né? Isso. Eu sou do dia, mês e ano da Beija-Flor. Eu estava certa feita vendo a Beija-Flor na Sapucaí com um neguinho do meu lado. Agora, tu podia ter sido portelense, porque não, mas aí de 37 a 45, mas aí vamos só que deu vamos. Portela. É que o pessoal mexe comigo, goza que eu mudei de camisa. Digo, não, em Madureira sou Portela, em Nilópolis sou Beija-Flor. Que bárbaro. Em Madureira eu sou Portela, em Nilópolis sou Beija-Flor. Porque a questão foi essa. Eu estou ali olhando a Beija-Flor chegando para um ensaio técnico e o neguinho, nosso parceirão, nosso amigo, está comigo na cabine. Daqui a pouco ele vai descer para cantar e passa a bandeira e a Selminha e o Claudinho, o casal de mestre Sala e porta-bandeira, vem na minha frente desfraldar a bandeira, aquele movimento típico, faz o rodopio e o mestre Sala pega a ponta da bandeira, desfralda a bandeira e passa com muito carinho a mão sobre o brasão da escola. E ali no brasão está 25 de dezembro de 1948. A data de fundação da Beija-Flor no Natal está na bandeira. Aí, olha só o que era. Tinha um grupo de malucos carnavalescos em Nilópolis, viviam o ano inteiro com carnaval, roda de samba, não sei o que, feijoada. E aí, nos dias de Natal, eles faziam o seguinte: almoçavam todos com as famílias, vão dar uma parada no carnaval. Se a mãe quiser. Isso acontece. É impressionante. O celular não acontece, ele sai falando. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. O que é isso? Mas tudo bem, vamos lá. Tá, muito bem. Conseguiste, deu. E aí foi a Siri. Falei demais e alto, a Siri me ouviu. Mas veja só, a Beija-Flor nasce nesta ocasião, no Natal, na seguinte circunstância: o pessoal todo reunido lá. E aí um deles disse assim: vem cá, tia. Não, tia coisa de gaúcho. Né? Eles chegaram e disseram: olha, todo ano nós estamos aí fazendo festa e tudo mais. Por que a gente não pode cantar samba no Natal? Olha, tem razão.
Claro. E o que era um grupo carnavalesco despretensioso se transformou numa escola de samba. E que escola de samba? Ô, Brito, me tira uma dúvida. Tu é um cara, nasceu em Porto Alegre, tem essa relação com o Vale do Silício. Como é que é essa tua relação tão íntima assim com o Carnaval do Rio de Janeiro? Porque tu não é um cara que conhece só o Carnaval do Rio de Janeiro. É. Tu é conhecido no Rio de Janeiro. O cara sai contigo na Marquesa do Sapucaí, tu cumprimenta todo mundo. Né? Tu transmite não sei há quantos anos, pode nos dizer aí, da cabine número 1 da Marquesa do Sapucaí. Como é que é essa relação com o Carnaval carioca? Até para fazer justiça e lembrar bem, o meu começo das coberturas do Rio não se deu com a Rádio Gaúcha, foi com a Rádio Princesa. Rádio Princesa, rádio do samba, né? Rádio que dá samba. O Roxo trabalhava lá. Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. Eles que me levaram. A vinculação. Ali do lado do Jornal do Comércio, né? Princesa, junto com o Jornal do Comércio. Junto com o Jornal do Comércio, João Pessoa ali. Ali nós começamos a fazer. E, era uma barbada, né? O desfile era ali. O desfile era. Era na João Pessoa? Na João Pessoa. O coreto principal era na esquina do Cinema Avenida, no cruzamento com a Venâncio Aires. Maravilha. E aí a gente fazia horrores. E aí eu começo pela Rádio Princesa a ter convivência com o pessoal do Rio num momento... Vinha muita gente do samba carioca para cá dar entrevista na Princesa. E houve um momento que a Prefeitura de Porto Alegre, a EPATUR, eu, inclusive coordenador de desfiles pela EPATUR, o nosso querido Batista Filho, sim. O doutor Cláudio Melo, presidiram a EPATUR nesse período, a empresa Porto Alegrense de Turismo, que cuidava do carnaval. E com um detalhe, este fato de a Princesa ser na frente do desfile, ali na João Pessoa, fez com que a gente tivesse algumas aproximações, como essa é a resposta-chave. Antônio Lemos. Antônio Lemos é um jornalista, companheiro nosso, não é o cantor que nós temos aqui, né? O Antônio Lemos, querido Lemos, que Papai do Céu levou, né? Mas o Antônio Lemos do Rio, que Papai do Céu também já levou, era jornalista, esportivo, foi da Rádio Tupi, e na Rio Tour, a empresa de turismo do Rio de Janeiro, cuidava da comunicação social. Era quem tinha relação com a imprensa. E ele veio a Porto Alegre com uma delegação da Rio Tour, por essas coisas, a Prefeitura de Porto Alegre com a Prefeitura do Rio de Janeiro, fazer um entrosamento, fazer um intercâmbio, e veio o Antônio Lemos. E o Antônio Lemos foi quem disse assim: ô Brito, vai com a gente para o Rio, precisa te envolver lá com o pessoal todo. Pô, você vai dar certo lá. Essa é a história que começa. Anos 70. Sim, isso aí. Aí depois, então, eu venho para... Eu era da Gaúcha, hein? Eu era da Gaúcha e fazia carnaval na Princesa, que a Gaúcha não fazia carnaval. Aí nós fomos... Tinha feito no passado. Nós fomos fazer carnaval com a Gaúcha, quando a coisa começou a ficar pesada, precisava de bom aparato técnico, e aí nós fomos para o Rio de Janeiro fazer, e fomos ganhando espaço. E tu tens feito ano a ano, não tem falhas aí? Nunca falhou? Nunca faltou um. Quantos anos? Desde 1900... Bom, para te ter uma ideia, vamos pegar a inauguração do Sambódromo, que vai fazer 40 anos. 1984, inauguração do Sambódromo, eu estava lá. Eu entrevistei o Brizola antes da inauguração. Quer dizer, aí tu fizeste pela Rádio Gaúcha... Princesa, depois Gaúcha e hoje ABC. E tem um período também com a Difusora, hoje Bandeirantes. Mas aí é só no Carnaval de Porto Alegre. E hoje quem tem mais vinculação com o Carnaval do Rio, acho que não é nem Porto Alegre, mas agora aqui do Rio Grande do Sul, é Uruguaiana. Sim. Tu falasse em algo que hoje ainda pela manhã mexeu comigo. Eu estava na Rádio ABC apresentando meu programa, o NH10, quando estávamos falando com o Dr. Cláudio Melo sobre a Equatorial e a ação civil pública, negócio da falta de luz, estava falando nisso. E aí eu olho assim, uma corte, né? Rainhas, princesas chegando, caracterizadas como tal, e fiz com os braços uma pergunta para quem estava comigo, porque o Wesley, que é o meu braço direito, está de férias. Sim. Eu digo, o que está acontecendo? Senão a corte do Carnaval de Uruguaiana está aí. A corte do Carnaval de Uruguaiana, o Carnaval de Uruguaiana que vai ser dias 29 de fevereiro, 1º e 2 de março. Famoso carnaval fora de época. Hoje todos quase são, né? Todo mundo fugindo do Rio. Mas o slogan ficou deles, né? Uruguaiana foi a primeira a fazer
o carnaval fora de época, e olha só, hoje ainda foi dito no meu programa na rádio. Isso vai fazer 20 anos. O carnaval fora de época inaugural dos cariocas com Uruguaiana é 2005, quando o prefeito era o Sanchotene, o prefeito de Uruguaiana, resolveu fazer o seguinte: vem cá, pessoal, chamusgo, vamos mexer nesse troço, por que tem que ser na mesma época para nós ficar vendo televisão aqui? Vamos fazer um carnaval diferente. E os rouxinóis, a agremiação até com mais poderes econômicos e tudo, não só gostou da ideia, como foi para o Rio de Janeiro contratar o Neguinho da Beija-Flor. Olha, agora o carnaval é em outra época, tu pode ir lá em Uruguaiana cantar teu samba. Sim, isso aí é... Eu sou amigo do pessoal do Movimento Negro lá em Uruguaiana, estive lá agora ainda em novembro, acho, e na época estavam para decidir quem seria a rainha, a menina que foi escolhida a rainha, que é filha de uma amiga minha lá em Uruguaiana. É um pessoal muito legal lá, são apaixonados por carnaval, claro, também são muito ativos na defesa de causas importantes, na luta contra o racismo. Pessoal maravilhoso lá de Uruguaiana. Tu ganhasse o título lá de cidadão, acho que é uruguaianense, tá certo? Isso. Ainda hoje foi lembrado isso, eu até disse para eles, viu? Eu tenho mais sorte que vocês. Vocês nasceram porque nasceram em Uruguaiana, eu escolhi. Olha só. Agora, é uma história interessante essa de conseguir fazer com que rádios de Porto Alegre cubram ao longo dos anos o Carnaval do Rio de Janeiro. Por causa do calendário. Juremir, eu acompanhei nos anos 90, Brito, só para dar o meu depoimento, que eu acompanhei os debates dentro da Rádio Gaúcha. E tinha lá, claro que venceu a ideia correta, que era a transmissão. Mas muita gente dizia que o rádio era imagem, e o carnaval não tinha como ser transmitido. Vão transmitir o quê no carnaval? Sim. Né? E esse debate foi vencido. Eu me lembro que o Flávio Dutra, que era do esporte, dizia assim: não há evento que o rádio não possa transmitir. Qualquer evento o rádio pode transmitir. Especialmente se tiver cafezinho. Então, tu quer com açúcar ou sem açúcar, Brito? Só uma pingadinha de açúcar. Olha, tu pode ficar com o meu, porque eu não tomo café. Esse é meu, Juremir. Esse é teu. Esse é meu, Ele não toma café. Não. Mas olha só, um detalhe importante sobre tudo isso. Juremir não bebe, não toma café. Um dado importante, nada, fuma, não é um fuma. jornalista que vou te dizer uma coisa. Um dado importante que Uruguaiana conquistou o povo do Rio de Janeiro, das escolas de samba, o povo do Rio de Janeiro que faz o carnaval. Foi justamente a nossa cultura nativa. O Chico Alves é um personagem fantástico nisso aí. Quando eles souberam quem era o Chico Alves e que ele cantava chamamé e milonga e ao mesmo tempo era sambista, como é que é isso? Aí eles ficaram maravilhados, tanto é que começou a ampliar o número de cariocas vindo para a Uruguaiana, não só como estrelas, como destaque, não, ritmista veio tocar tarol e repinique na bateria de Uruguaiana e curtindo muito. E o que para mim todos os anos acontece, eu chego lá no Rio de Janeiro, encontro o pessoal do Rio, e aí, Brito, como é que está a Uruguaiana? Eles não me perguntam por Porto Alegre. Quanto tempo tu ficas no Rio, assim, na época do Carnaval? Eu vou te dar agora o que vai acontecer. Eu vou dia 3 de fevereiro e voltarei dia 18. Porque dia 17 à noite das Campeãs, no dia seguinte eu volto, e volto porque temos aí o Carnaval da Quina. Sempre o mesmo hotel, como é que é o nome do hotel? Mirassol. Hotel Mirassol. Todos trabalham com equipe, daí eles voltam, tipo, 7 da manhã, tá todo mundo morto, louco para entrar e dormir. Não, tem que se reunir para tomar todos o café da manhã com o Cláudio Brito. Quem não for será punido no dia seguinte. Eu tenho um colega de faculdade, que vocês obviamente conhecem bem, já foram colega deles, que também vai para o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que a mulher dele é jurada em São Paulo, ele vai para o Rio, depois se une. Davidson Campos. Sim, pelo amor de Deus. Grande Davidson. Davidson Campos fez parte do meu time, fez parte da minha equipe, brilhante professor universitário hoje. Renatinho Dornelles, jornalista, também era da tua equipe, né? Renatinho Dornelles. Renatinho Dornelles é o primeiro parceiro. Nós estamos trabalhando juntos há mais de 30 anos. O Renato Dornelles, como comentarista, como repórter, como escriba, 1000 vezes. E estaremos juntos de novo. Hoje ele não... Viaja com quantos para lá, Brito, tua equipe? Pois é, nós já fizemos de tudo. Já estivemos lá com 15 pessoas. Mas, claro que pessoas. Os meios não são tão fáceis assim. E um detalhe que eu digo... Agora a transmissão pela Rádio ABC. Que eu digo com muita naturalidade. Isso. Mesmo antes da ABC, ainda no tempo da Gaúcha, Renato Dornelles, Renato Araújo,
são verdadeiros voluntários. Eles vão porque gostam de ir, estarão lá, gostam de rádio, gostam de comunicação, gostam de carnaval. Claro que o mínimo que eu teria que providenciar... Hospedagem, alimentação? Não, eu que eu teria que providenciar, alguma parte nisso aí, fundamentalmente a credencial. A credencial. O credenciamento, claro, de ter, como todos nós temos, eu tenho uma parede em casa de credenciais penduradas. Que maravilha. Não tem nenhuma do Congresso Nacional, é tudo Sapucaí. Só carnaval. Brito, para mim não precisa danado, só credencial. Eu vou lá e fico à tua disposição uns 10 dias lá. Vamos que vamos. E tu sabe que eu falo pouco no microfone. Mas e quem é que atualmente, uma pergunta jornalística, quem é que atualmente patrocina? Porque é sensacional. Estamos visitando um dos patrocinadores. Sindibancários é um. Sindibancários. Que é um sindicato com compromisso, com cultura, e o carnaval é a cultura popular, né? Não, para um pouquinho. Nós não falamos no Hall ainda, né? Não, só eu falei na abertura que estamos aqui no Estúdio Hall. Pois é, Vicente Hall. Ele não sabe nós passar sem ele falar no Hall. O Hall é uma... Vicente Hall, pelo amor de Deus, Vicente Hall tem a ver com a minha infância, inclusive. Ele era o Papai Noel da cidade e, ao mesmo tempo, o Rei Momo. Nós estamos aqui geograficamente colocados diante dos palcos do querido Vicente Hall. Ele tinha o coreto do carnaval na esquina da Rua da Praia com a Borges de Medeiros, a hoje conhecida Esquina Democrática. Ali se montava o coreto do carnaval, as escolas desciam a Borges de Medeiros, concentravam na Salgado Filho e encontravam o Vicente Hall como Rei Momo. Ali começa o nosso carnaval ou tem uma origem anterior? Não, tem origem anterior, no Areal da Baronesa, etc. Mas digo como desfile. Assim, pessoal... Como desfile de peso, de repercussão histórica, de tu pesquisares, inclusive, arquivos, é o Carnaval da Borges. Da Borges. A descida da Borges, que ainda hoje é um evento... Da esquina democrática para... Não, descia da Salgado Filho até a Borges, até a esquina democrática. Na esquina democrática era o coreto, onde estava a rainha, a corte, o Rei Momo, os jurados. E com um detalhe, né, nós temos que lembrar isso. Por que assim? Meio metro adiante estava a Rádio Gaúcha, no edifício União. Um pouco mais além, a Rádio Difusora, a Rádio Farroupilha. Eram todas do centro? Claro, os meios de comunicação eram todos ali. Rádio Continental, era na Andradas? Eu tenho a impressão que esse carnaval de blocos, de rua, esse carnaval mais espontâneo de Porto Alegre, está retomando força. Ele andou meio apagado uma época. Foi bom tu falares no carnaval de bloco espontâneo para nós fazer o confronto com a escola de samba, que tem uma grande diferença, e isso vai surgir com o Areal da Baronesa, quando o pessoal das comunidades do carnaval começa a se dar conta de que nós vamos contar uma história, que é o enredo. E aí surge o enredo, vem o samba enredo, aí os que desenham a fantasia têm que fazer como se estivesse fazendo o figurino de uma peça teatral. A Praiana não foi pioneira nessa coisa das alas, do período, até que o Giba foi presidente. Uma ópera de rua. Exatamente. A Praiana não é que tenha sido a pioneira. A Praiana foi num período muito... Ela começa em 1960, 61, ela é pioneira no sentido de patamar. Já se fazia isso. Por exemplo, os Bambas da Orgia são de 1940, minha gente. Os Bambas da Orgia... É a mais antiga, né? É a mais antiga. E os Bambas da Orgia... Só que era assim, ó. Vamos ver. Bambas da Orgia vem aí, vai falar sobre a mãe negra, seja lá o que for. Vem toda a escola no mesmo patamar. Quantas vezes eu vi os Bambas, por exemplo, que eram luxuosos, todos os homens de fraque e cartola, as mulheres tudo com um vestido de gala. Não tinha essa divisão por alas, assim, de fantasias? Não tinha essa organização toda. E aí alguém disse, não, para um pouquinho, vamos contar a história de jeito diferente. O próprio regulamento que faz a bateria e o grupo de harmonia sair da pista e ficar parado um tempo e a escola desfilando na frente, provoca que a escola se organize para isso. E vem também o tema das alegorias, né? Vamos fazer os carros alegóricos contando isso ou aquilo, e vai evoluindo o carnaval. Mas eu começo com isso, como eu disse para vocês, por causa do meu pai e da minha mãe. A minha infância neste meio de transgressão que meu pai praticou em nível de família, né? Mas se deu bem na vida, ele terminou bem com todo mundo. Teu pai foi um homem do seu tempo. Era Brito, comum. fala um pouco daqui do Júnior, falou de Porto Alegre atualmente.
Nós temos nos últimos anos um rolo aí é tipo no futebol, a Liga Forte e a Libra, né? Nós temos duas organizações, né? Ou três. Ou três? Ou três. Aí é difícil. Nós estamos realmente com essa situação. Escolas, inclusive, que migraram de uma para outra. Teve gente que saiu, voltou. Teve gente que saiu agora e dividindo. Mas desfilam separados ou é o mesmo desfile, pelo menos? O desfile é o mesmo. Tá. Mas acontece o seguinte, o imperador está num lado... eu te confesso até que eu teria que olhar agora como é que está. Mas deve ser direitos de transmissão, um pode para esse, outro não pode para aquele. Essas coisas todas. Mas é como se tivesse o Grêmio num lado e o Internacional do outro, tá certo? Que é o que está acontecendo, né? Exatamente. Então nós temos que torcer para que haja uma unidade. Eu tenho defendido isso. Essa é a minha bandeira. Unidade, unidade. Como é que nós vamos enfrentar? E o Sebastião Melo, méritos a ele, tem tentado forçar isso. Ele chega numa reunião e diz, cadê os outros? Cadê os outros? Eu quero negociar com todo mundo, para ver se quando todo mundo estiver na mesa para negociar... Então tá, gente, vamos fazer uma coisa só? A transferência do Carnaval de Porto Alegre lá para o Porto Seco... Isso foi anterior a esse período. Sim, mas ela afetou o Carnaval, prejudicou... Qual é o balanço que se pode fazer hoje? Prejudicou porque, veja só, há uma ilusão, mas eu tenho lá o meu barracão, agora mais do que nunca, para forçar que ele tenha o respaldo de apreciação, as escolas estão definitivamente até se encaminhando para fazer lá suas alegorias e suas fantasias, mas não adianta. Não adianta convencer o cara que está acostumado a sair com o mochinho de casa e ir ali para a esquina. 2004, só para situar, é quando o primeiro inaugura lá o Porto Seco. E sempre tem uma discussão, Brito, sobre as razões que levaram para lá. Alguns dizem, não, mas é uma razão prática, lá tinha espaço, etc. A primeira razão até é honesta e com bons propósitos. Vamos construir um sambódromo. Certo. Vamos construir um Mas palco. sempre se diz que por trás disso tudo tinha um pouco assim de preconceito, tirar o Carnaval do centro. Esta observação. É o debate aquele de Niemeyer, Darcy e Brizola. Exatamente. Vamos construir o sambódromo. Eu disse, não, vamos botar lá. Eu disse, não. Vamos botar aqui onde é o Carnaval. Onde era o Carnaval naquela época? Era ali na Cidade Baixa, ali. Sim. O Carnaval foi em frente a Ipatur. Frente a Ipatur ali, exatamente. Tá. O Carnaval foi no Areal da Baronesa, foi em frente a Ipatur. Havia o Carnaval dos bairros. Cada bairro tinha lá o seu coreto. Eu mesmo cobri para 0 Hora o Carnaval da Santana. O Carnaval da Santana era tradicional, é histórico, importante. Mas eu acho que antes do sambódromo ele estava ali... Os da orgia tiveram um período áureo com domínio da Santana, quadra lá e tudo. Estava ali, eu me esqueci o nome da rua Badalagita, onde é o Parque da Harmonia. Sim. Era ali que era o Carnaval. Na Perimetral. Na Perimetral, que a gente chama. Tem o centro administrativo à direita e o Parque da Harmonia sem árvore à esquerda. Ali era o Carnaval antes do sambódromo. E eu me recordo de os caras botarem ingresso à venda, começava na segunda. Domingo à noite tinha fila, os caras dormindo na fila para pegar. Hoje os caras estão te jogando ingresso para tu ir. Não, é um problema sério. Do outro lado da cidade, cria dificuldades. Quem é que tu tens lá, próximo, por natureza? A União da Vila do EPI, que também não é no lado, mas é a caminho de, tá? E a Imperatriz Dona Leopoldina. Vamos da Orgia daqui, Praiana é daqui, Imperadores é daqui. Tudo daqui. Tudo. E a Restinga? Mas a Restinga tem mas a Restinga é mais longe, Brito. Como é que tu concilia? Não, a Restinga é mais longa, mas é o seu chão. É a sua comunidade. E ali onde fizeram o Porto Seco, nós vamos chegar aqui com o Carnaval, e daí? Vamos inventar um Carnaval aqui, porque não tem aqui, né? Pois é. O Brito, tu és um homem do Carnaval, portanto um homem do samba. O Brasil já foi muito definido como país do samba. Sim. Agora, será que o Brasil continua sendo o país do samba ou hoje é o país do sertanejo, o país do funk? Sertanejo, eu acho que sim. Funk, samba perdeu terreno. Não, mas ele continua lá. Forte e rijo, Sapucaí vai reunir, sei lá eu, 1 milhão de pessoas ao longo das noites, mas efetivamente nós temos que tomar cuidado até para não ter um momento funkeiro num samba enredo. Mas não, tem um pouco de responsabilidade da mídia, porque, por exemplo, tu abre, tá certo que nas plataformas digitais o sertanejo bomba, agora
Eu fiz esses dias um ranking das 20 músicas mais rodadas em 2023. Tinha samba? Só a 20ª música é da Selena Gomez, que é uma cantora pop. O resto são todos sertanejos. Nenhum samba. Todos, nas 20 mais rodadas. Se o rádio tá rodando isso, é uma coisa meio impositiva também, né? Eu fiquei surpreso e até fui escutar. Tu dissesse impositiva. Sim, é uma decisão do rádio, né? O cara tá ouvindo aquilo, né? Brito, eu fiquei surpreso porque esse cantor aí, o João, ele lotou 2 noites seguidas o Allianz Parque, do Palmeiras. É o primeiro cantor brasileiro a lotar 2 noites seguidas. 50 mil pessoas. E aí eu fui ouvir. Eu confesso, não tinha ouvido. João? Também não conheço. Aí, olha só, não é sertanejo, não é funk, não é rap, não é MPB no sentido tradicional, é uma música meio romântica, meio assim, sabe? Mas esse tipo de música está dominando. Por que o samba, digamos assim, não é mais a alma do povo brasileiro? Não, ele no seu chão, nos seus redutos, ele continua. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E os compositores vão surgindo, tem sambas. Agora, se nós formos fazer uma seleção de antologia do samba enredo, por exemplo, nós não vamos encher mais que 2 mãos. Faz bom tempo que não temos um samba antológico. Também, uma coisa me chama a atenção, muito curiosa. Agora, em geral, principalmente no Rio de Janeiro, quando a gente vai ver lá a nominata dos compositores de um samba de escola, tem 8, 45. 10? Como é que é isso? Tanta gente? Na verdade, gente que se alia, faz uma verdadeira ala de compositores, assinando 14, 15 compositores um samba para pegar os direitos depois, para pegar dinheiro. Isso é que é razão econômica. Essa é a história é econômica. Nenhuma dúvida. O samba enredo, gente mudando de... O Dudu Nobre. Dudu Nobre, que muda de escola, muda de parceiro. O que acontece quando ele tem uma raiz forte e firme, né, de Mocidade Independente, de Padre Miguel? O que está acontecendo? São os caminhos que vão ensejando até comercialmente. E tem vinculações, né? Aí tem produtor de espetáculo de casa teatral, que também é produtor de programa de televisão. Tem Marcelo Adnet, por exemplo, que é sambista. Exatamente. E hoje também tem um compositor. Que por sinal bom. Hoje a gente também tem essa dificuldade do próprio direito autoral, que está muito melhor organizado hoje pelo ECAD, né? Mas não tem mais o CD. Tu não tem o CD, tu não tem o disco, né? E as rádios a gente está vendo, né? O que as rádios tocam. Aliás, as rádios tocam isso, tu não ganha direito autoral. Então, quando o cara é internacional, por isso que eu digo samba ainda é forte. Tu pegar cantores populares brasileiros, eles rodam no mundo todo. Né? Então, eles não ficam refém só desse mercado aqui. Porque para ganhar dinheiro no Spotify é 1 milhão de visualizações para cima. Mas tem um mecanismo de defesa importante. Se tu tocar uma música de Spotify na tua rádio, tu tirar do ar. Automaticamente, se a música estiver gravada, registrada e neste elenco de grandes pagadores de direitos autorais, tu pega, é um drama para fazer os programas? Não, mas tu tá falando do YouTube, é diferente. YouTube, o Spotify é uma plataforma de áudio, até pode ter vídeo, mas em geral é de áudio. E aí tu disponibiliza a música ali. Hoje não tem mais o CD, é ali que tá a música. Né? E as rádios pegam dali e fazem a sua programação. YouTube tira do ar. Exatamente. Não, no Spotify tem ali o dono. Eu sou dono, por exemplo, quando eu publico no Spotify, da obra e do fonograma. O que é o fonograma? Em geral, os compositores... O fonograma é um antigo disco. Os compositores, em geral, não são donos do fonograma. Por exemplo, eu gravo uma música minha, tá? Mas aí a música tá... O fonograma, a gravadora, é do Cláudio Brito. O Juremir quer gravar essa minha música, é pro Cláudio Brito que ele vai negociar. A grana é pro Cláudio Brito. O que eu vou receber? Se o Juremir cantar, os direitos autorais da execução. Mas a negociação para ele gravar é com quem detém o fonograma. Isso eu aprendi há pouco, Juremir. Então também agora eu tô pegando todos os fonogramas. É tudo eu. Eu sou o produtor musical de tudo. Não, mas tem música famosa aí que não pertence ao seu dono. O próprio Roberto Carlos tem. O Paul McCartney tem comprado o Michael Jackson, as músicas dos Beatles. O Michael Jackson tinha todo o acervo dos Beatles. O Paul McCartney foi na justiça e tal, fizeram um acordo, até depois gravaram uma música juntos para celebrar, né? Mas ele comprou do Michael Jackson. Agora, Cláudio Brito, eu estava pensando, até porque eu estava lendo uma matéria interessante sobre o ano
em que o Erivelton Martins fez A Voz do Morro. E aí o cardeal, Dom Sebastião Leme, ficou contra. Disse que não podia cantar aquela música, que não era uma coisa, ela não era uma música católica. Imagina um negócio desse. Que e aí coisa. Depois estourou no mundo inteiro, inclusive, assim, cantada por grandes da música clássica e tudo mais. O samba sempre enfrentou preconceitos e resistência. Toda hora. Cada vez que sai, por exemplo, o rol das músicas que vão ser cantadas no desfile das escolas de samba, tem 1000 olhares de fiscalização, de tentativa de dizer que isso aqui é politicamente incorreto. O samba paga esse pecado, paga esse preço, perdão, sem ter o pecado. Ele é efetivamente ruim de pegar, chegar, pegar o cavaquinho aqui, dar o tom e cantar com tranquilidade. Não, já deu problema. Opa, isso aí não pode ser dito, não é assim. Fulano já disse, cuidado. Meu Deus. E nós falamos de samba, a gente fala de uma geração inteira, né, Brito? Que ou fez sucesso já com 70, 80 anos, 60, ou alguns morreram sem sucesso, sem dinheiro. Não é o Rosa, um gênio. Morreu duro. Né? Um amigo dele tinha tuberculose, um amigo tinha uma casa de campo em Minas Gerais, olha, vem pra cá e tal, cuidou dele. Mas o Cartola, né, e tantos outros assim que a gente viu que não... o próprio Lupicínio Rodrigues tinha nome e tal, mas longe de ter dinheiro, né, de ter uma boa condição, diferente de hoje, né, que os artistas conseguiram se profissionalizar, ganhar mais dinheiro. Por falar em Lupicínio, se tu pegar algumas letras, o politicamente correto e o politicamente incorreto, o Lupicínio hoje não dá para cantar. Nada. Boa parte. Né? Vários. Mas retrata muito também, aquela coisa de tu ler um jornal dos anos 30, né? Sim, retrata um pouco da época, né? A narração esportiva, por exemplo, eu acho que é na fundação ali, na inauguração do Beira-Rio. Na inauguração do Beira-Rio, acho que quem faz gol... É o Gilson Porto. Isso aí. E depois Claudio Miro. No gol do Claudio Miro, o narrador... Pretinho. O Pretinho, o Criolinho, alguma coisa assim. Refere assim ao Claudio Miro. Exatamente. E era comum. Hoje isso, não né? teria como. Mas, Brito, até quando tu estava referindo, né, as pessoas com quem tu te criasse e tal, era muito comum as pessoas antes, né, de negros, ele ter o Nego Brito, o Nego Juremir, o Nego Nando na frente, né? Como meu amigo André, que ele se chama de Nego Dé, eu vou te chamar de André, né? Mas ele se apresenta assim, sabe? E antigamente era muito isso, né? Eu conheço vários que eram chamados assim, né? Era uma coisa muito, muito utilizada isso, claro, né? Claro. Na época. Claro. Ô, Brito, como é que é o negócio das notas, cara? Aí a gente vai lá, tem aquele vozeirão, como é que é o nome? O Peligeiro, né? Jorge Perlingeiro, hoje e até mais algum tempo, presidente da Liga, já tem sucessor escolhido, que é o Gabriel Davi, filho do Anísio Abraão Davi. Você sabe de quem é filho, o genro, a nora. A terceira geração, né? O Anísio Abraão Davi, um dos grandes bicheiros do país. Terceira geração do Peligeiro. Não, terceira geração do Davi. Do Davi, entendi. O Perlingeiro foi braço direito, o homem de confiança, não só do Anísio Davi, como dos demais, Capitão Guimarães e tudo mais. O Perlingeiro, que foi um homem de rádio, que apresentava programas de auditório, como fazia seu pai, o grande Ayrton Perlingeiro, e ele hoje até tem um podcast que homenageia a memória do pai dele, que é Só Se For Agora. É o podcast, porque o Perlingeiro, velho, ia para o auditório, e agora vem aí, Calbi Peixoto, vem Calbi, só se for agora. Tu vê, isso aí virou gíria hoje. Exatamente. E aí, vamos fazer tal coisa? Só se for agora. Bom, e o Perlingeiro usou isso a vida inteira. O Perlingeiro chega lá e diz assim, tua escola, né? Mangueira, escola do Vini, nota 10. Mas tem reprise, né? Aí eu vou... 10. Nota 10. Exatamente, 10. Nota 10. Aí tô eu ali, vem o Salgueiro, que é a minha. Salgueiro, 9,9. Bom, mas é uma escala que falseia, na verdade, né? Porque de 9 a 10. 9, na verdade, é 0.
Sim. De 9 a 10 a 9 a 10. Se for olhar numa escala de 0 a 10, 9 Explica isso, Brito. Porque a nota 10 é a máxima, só que a mínima é 9. De qualquer maneira, entre o 9 e o 10 tem 10 notas. Tá? É para não dizer um. Boa, Ninguém tira um. Tá? E a ideia é não punir ninguém com uma nota 7, nota 6. Ou com a nota 0,2. Então 9. 9.0. Ou então 9,2. Eles são os reis do eufemismo, né? Tipo assim, não morreu, partiu dessa para melhor. Porque, por exemplo, não tem segunda divisão, não tem primeira divisão, tem o quê? A série especial e a série ouro. Exatamente. Para ninguém se sentir ofendido. Para ninguém ficar ofendido. Mas é a segundona, aqui não tem segundona. A série ouro, na verdade, é a segundona. Agora, Mas veja só, inclusive é outra liga, né? Aí outra liga. É a Lierge, Liga do Estado do Rio de Janeiro. Liga Independente do Estado do Rio. é até melhor, né? Porque daí cada um... Porque daqui a pouco o cara, se é a mesma liga, o cara vai privilegiar a liga principal, as né? As maiores são da Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba. Muito bem. Tem uma dinheiro diferença. público nisso aí, Brito. Antigamente se dizia, é o jogo do bicho. Depois, não, é o governo que paga. Como é que eles têm dinheiro para fazer isso? Tem dinheiro público, sim. Tem? Tem. E o jogo do bicho manda ou não manda? Olha, a comercialização de publicidade e ingressos é um caminhão de dinheiro infindável. As escolas estão recebendo milhões cada uma, desde já. Então, é isso que eu queria saber. Eles se organizaram nisso, Brito? Sim. Para receber, Não para tem mais eles, ingresso, meu irmão. Está tudo vendido. Tudo vendido. Os únicos ingressos ainda existentes são arquibancadas especiais da Noite das Campeãs. Quer dizer que se eu quiser ir, só se eu roubar do Renatinho Dornelles a credencial. Não, ou então tem gente que comprou. Isso Sim, tem, né? comprar dos cambistas. Tem gente que comprou ingressos para. E sempre vai ter o de cambista para turista na hora, né? Claro. E além do que, eu nunca curti e não vou curtir jamais camarote. Tem o super camarote. Sim, convidado dos camarotes. Tem camarote da Brahma. Tem os caras que compraram Esse camarotes também e vão revender. Mas não é carnaval, né? Ou é na arquibancada. Claro, arquibancada, frisa. O que é a frisa? A frisa é. Lembra aqueles. No início ou no fim? É de ponta a ponta. Lembra aqueles pequenos camarotes de circo? Em torno do picadeiro do circo, 4, 5 cadeiras cercadinhas. Sim. E tu senta ali com a tua família. Ali, bem do lado da pista. Pronto. Dentro da pista. Passa um componente desfilando, tu arranca a pluma da cabeça deles se quiser. Mas atenção, tem fila A, B, C e D. Paola de Oliveira, por exemplo, ela passa pelo meio, nunca vai muito perto da frisa, no caso, né? Ninguém pega pluma. E tu não desfilaste? Nunca desfilaste? Eu desfilei 1000 vezes. Desfilou lá no Rio. Lá no Rio também. Sempre o quê? Imperadores? Não. Minha mãe desfilou na Mangueira. Eu desfilei desfilei na Portela, desfilei em cima da hora. Eu tenho até fotografia disso na comissão de frente, por conta de ser um tema de jornalismo. Então, algumas vezes eu desfilei, mas nunca permiti que desfilar atrapalhasse o meu trabalho, né? Pelo contrário, eu desfilava com um gravadorzinho no bolso para trazer depois reportagem. Nem era o tempo ainda do celular. Eu gostaria de desfilar esse ano, especialmente na Praiana, por ser do Giba-Giba e tal. Mas mas é só chegar ali. Ainda está em tempo. Claro. Vai lá, Nando, tem nosso apoio. Vou dar um alô pro Edu. O Edu é o filho do Giba, meu irmão. Não te esquece que o Carnaval de Porto Alegre é 23 e 24 de fevereiro. Depois do Carnaval do Rio. Então tem tempo, meu. Claro. Sabe, Brito, quando eu fiz 50 anos, já faz tempo, que eu vou fazer 62 na semana que vem. Isso aí foi em 85 que ele está se referindo. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa grande. Eu juntei todo mundo aí do meio cultural, político, que eu conheci. E a gente levou uma ala da Tinca. Foi muito legal. Um salão, mas com carnaval. Agora eu estou guardando para quando eu fizer 70, daqui a 8 anos, se eu chegar lá. Eu já fiz 75, meu irmão. 75, tá bem? Eu sou de 25 de dezembro de 48. Brito. Rumo ao 76. E tu ganhava 2 presentes ou um só pelas 2 datas? Algumas vezes ganho. Dos pais, eu nem tenho como contar se foi 1, se foi 2. Eu tenho uma história inesquecível. Tu tocou num tema agora, uma coisa puxa a outra. Eu já passei um Natal na cadeia. Na cadeia? Mas não eu preso nem meu pai.
Lembram da 8ª Delegacia de Polícia, na Protásio Alves, lá em cima, na frente da Rua Lagoinha? A 8ª DP era, na época... É Lagoinha, depois da Barão, antes da Barão. Isso, depois da Barão. Tu eras delegado? Depois do Colégio Santinense. Não, meu pai foi. Depois do Colégio Santinense, Eu sei. naquele pedaço. Igreja São Sebastião. Isso, ali. Tá, Tá. muito bem. Ali naquela região, um pouco adiante, ficava a 8ª Delegacia de Polícia, que tinha as primeiras radiopatrulhas. Patrulhas. Radiopatrulha. E um detalhe, era o depósito de preso da época. Prendia um cara em flagrante, Mandava para lá. hoje à noite, manda para lá, vai para o presídio depois. Muito bem. Nem tinha presídio central ainda, ou recém estava sendo. E aí foi quando eu fiz 7 anos, em 55. Eu fiz 7 anos de idade e o meu pai e a minha mãe montaram uma festa de Natal lá em casa, na expectativa de que fossem muitas pessoas. Eu estudava no Colégio Santinense. Eu tinha... Ali na Protásio. Exatamente, eu fiz ali o meu jardim da infância, tal e coisa. Era um bendito ao fruto, cara. Era um colégio de meninas, né? Não, era misto. Eu sei que era misto, mas era Bom, 20 por 1. Não, era... Juremir, 20 por 1, no mínimo. Sim, sim. Bom, e aí, das Freiras, e aí não sei como é que é. aconteceu o seguinte. Não foi ninguém. Ninguém? Ninguém. Dia de Natal, tal e coisa. E o meu pai disse, vamos fazer uma coisa diferente. Recolheu as cervejas, os guaranás, os sanduíches, subimos a Lagoinha, onde nós morávamos, cruzamos a Protásio e fomos na 8ª Delegacia de Polícia. Fizeram uma festa com os presos. Com os presos. Quem é que está preso aí? Quem é que está no xadrez? E aí, claro, o meu pai era policial. Tudo bem, essa turma aí eu tinha meia dúzia. Então tá, vamos fazer aqui a nossa ceia de Natal. Tá aí. E ali foi a ceia de Natal. Exatamente. Aí depois os caras queriam que eu saísse pedindo condenação das pessoas. Tá louco? Tu tinhas essa fama de ser um promotor que não pedia condenação assim Não, facilmente? eu tenho uma história inovidável. Eu apelei em favor do réu. Ah, bonito. Na condição de promotora. Eu, num processo de júri, em que havia crime de 2 ou 3 pessoas envolvidas, uma briga qualquer, num recanto qualquer, e de um dos réus eu pedi absolvição, porque na minha leitura, e a história que ele contava me pareceu muito crível, na minha leitura ele era inocente. Ele não deu tiro em ninguém, ele estava na cena assim, e foi apanhado pela polícia com a arma na mão, que ele tinha retirado já depois dos disparos. Mas era falta de sorte também do cara estar com a arma na mão quando chega a polícia. Ele tinha ido socorrer o amigo dele, que também foi baleado. Uma briga de turmas. Sim. Lá. Bom, e aí isso aí rolou na máquina do tempo, chegamos no tribunal do júri. E no tribunal do júri, eu cheguei e disse, senhores jurados, a história dele me convence. É crível, é lógica, é racional, etc. Eu peço absolvição. Os jurados, já envenenados pela cultura que está aí ainda hoje, né? Todo mundo é criminoso, não sei o quê. Bandido bom é bandido morto. Condenaram e eu pedi absolvição. Tinha pedido absolvição. Recorri. Coerente, né? Eu pedi absolvição, não foi dada a absolvição, eu recorro. Foi isso que eu disse, inclusive. E um detalhe, foi na 3ª Câmara Criminal, eu não vou trazer o nome do desembargador, porque eu não estou autorizado a fazê-lo. O desembargador relator disse assim, olha, processo extinto. O titular da ação penal, o Ministério Público, não só pediu absolvição no plenário, como apelou. E nós vamos fazer o quê? Nós, desembargadores, sermos os acusadores e mandar novo júri? Não, o assunto está correto, né? Correto. Me tira essa dúvida, Brito. Um advogado de defesa, vai lá o Nando Grossi, o cara sabe que ele é culpado, mas todo mundo tem direito a uma defesa. Então o cara vai me defender. O promotor está acusando lá o Juremir. No meio do processo, ele descobre que o Juremir é inocente. Ele tem o dever de proclamar. Ele tem o dever de proclamar essa inocência. Eu não tenho dúvida nenhuma. Assim como eu tive outros... Então o promotor jamais vai acusar porque ele é o acusador, ele é obrigado a acusar. Não deve fazer isso. Se fizer isso, é um pecador. Eu tive oportunidades, além dessa que narrei, tive oportunidade de depois, isso é muito comum, tu estás no dia a dia
e recebe processos já em grau de recurso. Eu não fiz o plenário, eu não fui o promotor, mas estou no meu gabinete trabalhando como tal. Aí chega o processo. Olha, o Juremir apelou dizendo que o Nando Gross é inocente por isso, isso e isso. Eu leio aquilo, me satisfazem as razões que ele juntou ao processo e as minhas contrarrazões serão no sentido de acompanhá-lo e dizer, olha, eu quero dizer que a inocência é um imperativo de ser proclamado, etc, etc, etc. Estou até usando... Isso ocorre com frequência ou, digamos assim, o viés da profissão é de querer sempre condenar? Eu me perdoem os colegas, os companheiros, me perdoe a minha associação, se alguém disser que eu vou transgredir alguma coisa, o cacuete é acusar. O cacuete é acusar. O cacuete é acusar. Brito, tu como promotor e um cara respeitado, qual é a tua opinião sobre a atuação do Ministério Público no episódio da Lava Jato, polêmico episódio da Lava Jato, que afastou Moro, que afastou Dallagnol, mas a atuação do Ministério Público, o que tu acha? Eu tenho uma saída sacramental e digna da lei. Eu não conheço os autos. Eu não conheço o processo, não tenho posso condições, opinar. Não posso opinar. À distância, em tudo que se tem falado tantas vezes de que o Ministério Público ou outras instituições cometeram pecados aqui ou ali, de insistir na autoria por fulano ou beltrano, na maioria das vezes tem um defensivismo exacerbado de alguém que escreve sobre isso. Eu quero te dizer que o que a Lava Jato tem de errado, o que o Ministério Público teria feito, o promotor encontrou alguém que hoje está desfraudando... Combinou estratégias. Exatamente. Então, essas coisas aí tem um permissivo, né? Hoje tem a delação premiada, a negociação, isso aí tudo. Eu posso chegar como suspeito até, chegar diante do promotor e dizer, olha, doutor, eu tenho um pedacinho aí para responder, mas se o senhor me aliviar, eu vou dizer o que o Juremir fez. Que é isso, a delação premiada. A delação premiada. Se não fosse o hacker, né? Aí o promotor disse, olha, me serve. Sim. Eu quero Agora vai acontecer, já está acontecendo no famoso caso da Marielle. Sim. Os dois que estão presos lá já fizeram delação premiada. Exatamente. Porque é a maneira que eles encontraram para tentar chegar nos mandantes. Exatamente. Aliviar um pouco os executores para tentar chegar aos mandantes. Isso é política criminal. Política criminal. Como atuar para a aplicação da lei. Eu quero punir, por exemplo, Boate Kiss. Bom, agora eu vou sacudir o rojão aqui. No meu pensamento, não teria tribunal do júri na Boate Kiss. Eu não identifico ninguém com dolo de matar. Ou o dolo... Para o tribunal do júri é condição necessária. Tu tens que ter cometido um crime doloso na forma direta ou o dolo eventual. O que é o dolo direto? Eu quero matar alguém, puxo o revólver, aponto e atiro, correspondendo à minha vontade. Isso é dolo direto. Intenção total. Dolo eventual. Bom, eu quero até atirar em alguém e erro. Eu quero atirar no Nando e acabo atirando no Juremir. Por que eu vou ser condenado? Porque eu queria matar o Juremir? Não, eu não queria matar, mas assumi o risco. De matar. Na medida em que eu dei o tiro dentro de uma sala onde estão os dois, eu assumi o risco. Então, o crime doloso é o crime... Qual é a diferença do dolo eventual para o homicídio culposo? Não, é o que eu vou dizer agora. O crime doloso direto é este. Eu quero e pronto, aponto e mato. O dolo eventual é mesmo sem querer o resultado, eu assumo o risco de produzi-lo. O evento clássico é o motorista embriagado. Que sai 200 por hora na João Pessoa. Tá, tudo bem. Se ele atropelar alguém, não vem me dizer que é mera culpa. Agora vem o crime culposo. O crime culposo é aquele que resulta da imperícia, correto? Que pode até resultar de um erro, né? Erro de pessoa. Eu quero matar um e acabo atirando em outro. Bom, aí o promotor vai dizer, não, mas não interessa. Ele acabou assumindo o risco. Assassinato igual, né? Vamos verificar. Imperícia, imprudência ou negligência. Estas três figuras,
imperícia, imprudência ou negligência fazem a culpa. Agora, se, por exemplo, depois do temporal que atingiu Porto Alegre, uma pessoa que precisava respirar por aparelhos em casa, ela morre, dá para acusar a Equatorial de homicídio culposo? Opa, a Equatorial não conseguiu respirar porque não teve outro meio que não fosse aquele tradicional, que dependesse da Equatorial. A Equatorial não vai ter responsabilidade penal, claro que não, criminal, mas vai ter responsabilidade civil, de reparar o dano, de indenizar. Agora, a imperícia, a imprudência ou a negligência, a imperícia, eu dirijo mal, cometo um erro ao volante e atropelo alguém, mato essa pessoa, eu vou responder por um crime culposo, que eu não queria, mas a minha imperícia levou ao resultado. A imprudência é o excesso de velocidade. Eu vou andar aí a 120, poxa, tu está sendo imprudente. E a negligência, eventualmente, eu negligencio algum cuidado que eu devo ter. Olha, por favor, este ventilador, quando tu fores embora, apaga, hein? Porque ele vai, daqui a pouco, estourar toda a nossa rede e vai incendiar. E tu negligencia quanto a isso. Essa é a questão da mera culpa. Imperícia, imprudência ou negligência. Negligência seria o cara o piloto da Chapecoense, né? Porque todo mundo avisou para ele, olha, não vai ter gasolina suficiente. Ele disse, não, dá para chegar. E aí faltou gasolina. Mas e no caso que tu estavas falando de Santa Maria? Bom, o que aconteceu? Qual é a o que aconteceu com correta? Santa Maria? Boa tu perguntares, porque eu toquei no assunto e fiz uma digressão. Veja bem, quem pretendeu matar alguém no caso da Kiss? Ninguém. Ninguém. Muito bem. Então nós já estamos pelo menos com o dolo direto afastado. Vamos para o dolo eventual. Pois é, mas vocês provocaram uma superlotação. Cuidado com isso. Quem superlotou? Os estudantes, que eram os locatários da casa para fazer uma festa e ficaram vendendo ingresso a noite inteira. Opa! Olha só. E os proprietários vão responder como estão respondendo por questão civil, porque nenhum estava lá. Mas negligência houve. Pois é, mas negligência houve, sabe de quem? Por exemplo, se nós estamos aqui agora e eu começo a usar rojões aqui, é possível que eu cause algum acidente. Negligência, aí houve até imperícia. Porque... a negligência não seria não ter... por exemplo, não, negligência a espuma que usaram era uma espuma que pegava fogo. Imperícia. A negligência é deixar de fazer alguma coisa que deveria ter. Vai lá e fecha a porta. Não vou fechar, deixa aberto. Tá? Mas eles fizeram isso. Todo mundo querendo fugir, eles fecharam a porta. Em vez de abrir. Bom, mas vamos... Só pagando, tem que pagar a comanda antes. Se o fogo Olha aí. pegando. E quem é que estava cobrando a comanda? A casa. Os estudantes. A casa locou. A casa estava alugada por estudantes para fazer uma festa. Bom, mas então... E os proprietários estavam fora da cidade. No caso, a condenação deve recair sobre os que estavam organizando a festa. Na minha leitura, sim. O centro acadêmico tem que pagar a indenização. Mas a casa... Agora, tem os donos não são corresponsáveis? Vamos ver, mas tudo bem, mas não sozinhos. E um outro detalhe que nós temos que examinar muito bem. O poder público. Que obra foi feita ali? E, aliás, o próprio Ministério Público tinha ação civil pública que determinou que houvesse reforma na boate, porque ela vinha oferecendo problemas. E aí, quem foi que aprovou? O poder público, no caso, o prefeito da cidade, ele é réu no processo? Não. Não. A prefeitura deu um alvará que não correspondia à verdade. Então, não deveria ser responsabilizado? Mas claro que sim. Por isso que eu estou dizendo, isso não é tribunal do júri, isso é outro caminho. Botar no tribunal do júri alguém porque tivesse praticado um crime doloso lá dentro... Mas quais são assim, já que tu falaste disso? Como seria o julgamento? Ué, o juiz normal. Não, o juiz singular. O juiz de direito singular, ele, sua caneta, seu papel, julgando como é qualquer crime culposo. O jurado só participa de crime doloso. Mas mesmo com tantas pessoas tendo morrido? Ué, mas se por acaso nós temos um prédio que vem abaixo e morrem 500 pessoas e a razão de ser foi a má construção do prédio, a falta de estrutura, não tem como botar ninguém no banco dos réus por dolo direto. Vai botar por culpa. No caso, por imperícia.
Quer dizer que para ter tribunal do júri, só se houver dolo direto? Não, pode ser dolo eventual. Aí eventual também. Pode ser dolo eventual. E não raras vezes... O que tu não caracteriza nenhum dos dois no caso da Kiss. Não. No máximo, em alguma conduta que eu teria que ter a cautela de examinar uma por uma, alguém possa ter o dolo eventual, como agora, claro, se alguém entregou um alvará que não podia, ele pode ter que responder por dolo eventual, sim. O teu erro pode causar outro maior. Agora, eu não conheço esse... Aí teria que separar os julgamentos. Claro que sim. Claro que sim. Brito, encerrou? Pois é, mudamos Passou de o tempo. assunto, mas era Não, um bom não, assunto. já tá. Começamos do carnaval e terminamos. Tu tem, pra terminar assim, tu tem o teu, porque deve ser muito, mas o teu Pelé, assim, do carnaval não é o melhor sambista, compositor, mas do carnaval, dessa avenida que tu tanto gosta e tal. Tem um cara pra ti que esse aí é o que representa mesmo o espírito do carnaval? Ou um ou dois que tu queira dizer aí? Pois é, nós temos que pensar. Já partiu o Laíla, que foi o grande condutor da Beija-Flor, Laíla, e o Jerônimo na Portela, que foi mestre-sala, e depois de ser mestre-sala, integrou e até os últimos dias foi persona máxima do comando. E o Joãozinho 30? Sim, João Jorge 30... Pois é, mas o João Jorge 30, aí que eu digo, o João Jorge 30 não teria sido nem 20 se não fosse o Laíla junto com ele. Perfeito. Tu vê que assim, ó, João, pra nós, eu diria, Joãozinho 30, Neguinho da Beija-Flor. Não, Neguinho é parceirão. Mas quem conhece a fundo o carnaval conhece os nomes que eu não saberia dizer, do Laíla, do Jerônimo. Claro. Isso, cara, mas aí também tem o seguinte, se a gente fizer uma comparação com o futebol, assim, claro que para que o Pelé pudesse ser o grande jogador daquele Santos extraordinário, tinha um presidente no clube, sim, tinha toda uma equipe por trás. Mas tem aquele que vai ser o artista lá na frente. O Laíla seria um Telê da vida. Tá certo. um grande treinador. Brito, muito obrigado. Quem gosta de acompanhar o Cláudio Brito e está acostumado, né? Todos os dias... às 10 da manhã, das 10 às 11, e depois, falando de futebol, das 11 ao meio-dia também no TV3 Esportes. Eu botei a cara assim... Só me arruma rolo. Eu botei a cara só me arruma encrenca. Invadindo o horário de esporte do Nando. O que tu achaste da estreia do Inter do Campeonato Gaúcho? Que joguinho, hein? Barbaridade. Que joguinho medíocre. Eu tenho uma dificuldade muito grande no momento, porque até o próprio Nando traduz a minha posição como de uma impertinência pessoal. Eu não gosto do treinador. Ele está irritado com o Cudê. O Cudê vai ter que ganhar alguma coisa e tal. O Cudê agora, ele vai ter a grande chance de nos convencer se ele é ou não um bom treinador. Pelo seguinte, agora ele teve pré-temporada, agora ele está desde o início do campeonato, agora ele tem as contratações que ele está pedindo. Portanto, se ao final não tiver títulos, não tem mais desculpa. Com certeza. Então tá, Brito, muito obrigado. Como tudo isso aí para mim já aconteceu, ele não tem desculpa. Olha, muito obrigado a todos que estão aí e a você que está ouvindo. Me ensina a ensinar as pessoas. Pois é. Olha aí. Assistindo também, tem imagem. Nos ouvindo, assistindo. Videocast. Me ensina. Vai pro Google e bota Sind Bancários, vai achar. No YouTube, Sind Bancários. Sind Bancários. Mas eu vou te mandar o link. O Sind é mudo, né? Não tem, não tem o I de Sind. Demudo. Sind Música. Sind Música, agora tu vê. Sind Bancários. Mas eu te mando o link pelo WhatsApp. Não, eu vou... E vamos botar em todas as redes sociais, tudo. Vou te mandar tudo aí. Vamos que vamos. E o carnaval ainda não chegou? Está chegando. Não, ele, na verdade, já começou, né? Ele não terminou ainda. Vamos prestigiar, dar força, porque a cultura e a arte populares são absolutamente indispensáveis para que um povo tenha altivez e possa pegar e dizer: o que o senhor está pensando da vida?
Eu sou da Mangueira e tu é do o Carnaval, PM, não sei das quantas. O programa vai continuar. O Carnaval nega a frase inicial de um dos maiores livros, um dos clássicos sobre a cultura brasileira, do Paulo Prado, foi relançado agora pela LPM, se chama Retratos do Brasil, e a primeira frase diz assim: numa terra radiosa vive um povo triste. Olha aí. Com essa não tem mais nada para dizer, né? Vamos encerrar. Laís, muito obrigado na nossa produção. Atenção, Diego, senhoras e senhores passageiros, acabamos de chegar no território da contradição. Gente, se não está inscrito no canal, te inscreve no canal, dá teu comentário aí também, tá? Aos sábados sempre tem Cláudio Brito depois do futebol, né? Na ABC. Se o jogo é 9h30 da noite, como vai ter alguns sábados, daí antes, aí no início da tarde. Agora, aquele jogo fim de tarde, ou meio da tarde, 4h, 4h30. Espera o jogo terminar. Espera o jogo terminar e a gente vai com o ABC no Carnaval. Tá bom? Semana que vem a gente volta aqui com o nosso Do Lado de Cá, no Cid Bancários. Tchau, tchau.